Olá galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula de física, né? Acredito que vocês tiveram um pouco de dificuldade com a última aula, que foi sobre termodinâmica. Eu passei algumas atividades e aí a galera veio me pedir ajuda para responder. Então eu resolvi fazer hoje, em vez de continuar o conteúdo, para a gente não continuar com vocês com dúvida no que no que nós já trabalhamos, eu vou hoje nessa aula responder todas as questões, explicando detalhadamente o que aconteceu e como responder cada questão da última aula, tá bom? Então, para iniciarmos, né, a gente estava trabalhando sobre a termodinâmica, eu vou falar quais as fórmulas a gente trabalhou. A gente viu fórmula de energia interna de um determinado gás, de um determinado sistema formado por um gás. Como é que eu calculo a energia interna? Eu tenho que o ΔU é igual a 3 sobre 2 vezes o número de mols, vezes a constante dos gases, vezes a variação de temperatura. É a primeira fórmula. Aí eu sei o quê? Que se esse ΔU for maior do que zero, é porque a temperatura inicial foi menor do que a temperatura final, ou seja, houve um aumento de temperatura. Se eu tenho que esse ΔU é menor do que zero, eu sei que a temperatura inicial, T1, foi maior do que a temperatura final, ou seja, houve uma diminuição de temperatura. De uma forma simples, gente, se a temperatura do início é uma determinada temperatura e houve um aumento da temperatura, a variação da energia interna vai ser o quê? Positiva. Se a temperatura diminuir, a variação da energia interna vai ser o quê? Negativa. E se a temperatura não mudar em nada, no início e no final permanecer a mesma, a variação de energia interna, o ΔU, vai ser zero. Simples assim. Segunda fórmula que a gente trabalhou foi a fórmula do trabalho. Trabalho é igual a pressão vezes a variação do volume. Aí, o volume ele pode aumentar ou pode diminuir. Quando o volume aumenta, eu vou ter o quê? Um trabalho positivo. É um trabalho que o gás realiza sobre determinada coisa. Quando o volume diminui, supondo que ele era 4 litros e foi para 2 litros, o volume diminuiu. Então, é um trabalho que está sendo realizado sobre aquele gás, para comprimir aquele gás, para diminuir o tamanho. Então, a temperatura, nesse caso, ela vai ficar o quê? O trabalho vai ser menor. Quando o volume o trabalho vai ser negativo, quando o volume diminuir. E quando a variação do volume não mudar? Quando o volume não muda, o trabalho também não vai acontecer. O trabalho vai ser igual a zero. E por fim, eu vi a primeira lei da termodinâmica, que fala que a variação da energia é igual à energia recebida pelo sistema menos o que ele utilizou para realizar o trabalho. É aquela fórmula que eu até falei o exemplo, né? A gente come uma determinada quantidade de alimentos para ganhar energia e trabalha. Se eu comer mais do que eu trabalho, vai me sobrar energia. Então, meu saldo aqui vai ser positivo. Eu vou engordar, vamos dizer assim. Se eu como, porém eu trabalho mais do que eu consumi, eu vou perder, vou ficar com saldo final negativo. Então, eu vou perder massa corporal. Eu vou estar emagrecendo. Então, essas são as 3 fórmulas que a gente trabalhou, que a gente vai utilizar para responder as questões. Então, vamos lá. Primeira questão. Determine a variação de energia interna, então vou usar a primeira fórmula, sofrida por 20 mols de um gás considerado ideal, sabendo que sua temperatura passou de 127 graus Celsius para 247 graus Celsius, e falou que o R, que é a constante dos gases, vale 8,31 joules por mol por Kelvin. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é anotar as informações que eu tenho. O que eu tenho aqui? Eu tenho que o número de mols é igual a 20. Aqui está falando que a constante, o R, vale 8,31. Fala que a temperatura inicial foi de 127 graus Celsius, que a temperatura final foi de 247 graus Celsius e está pedindo a variação interna daquele gás. Qual fórmula eu vou usar? 3 sobre 2 vezes o número de mols vezes o R vezes a variação de temperatura. Porém, eu tenho que observar uma coisa, gente, aqui em Kelvin,
Então, sempre que eu estiver trabalhando com termodinâmica, a minha temperatura vai ter que estar em Kelvin. Então, eu preciso transformar essa temperatura aqui para Kelvin. Como é que eu faço? Eu pego a temperatura e somo com 273. Aí eu acho a temperatura em Kelvin. Então, temperatura inicial é igual a 127 mais 273, que vai dar quem? Vai dar 400 Kelvin. Temperatura final é igual a 247 mais 273, que é igual a 520 Kelvin. Só que eu preciso a variação de temperatura, o ΔT. Quem é o ΔT? ΔT é temperatura final menos a temperatura inicial. Então, o ΔT aqui vai ser... Qual foi a temperatura inicial? 520. Menos. Qual foi a temperatura inicial? 400. ΔT é igual a 520 menos 400, 120 Kelvin. Essa foi a variação de temperatura. Agora é só jogar na fórmula. ΔU é igual a 3 sobre 2 vezes. Qual é o número de mols? 20. Qual é a constante? 8,31. Qual foi a temperatura, a variação de temperatura? 120 Kelvin. Aqui agora eu vou responder fazendo o quê? Eu vou multiplicar. Ó. Vou fazer bem passo a passo. 3 vezes 20, 60. Dividido por 2, vou repetir o restante. Ó. Vezes 8,31 vezes 120. Então, a primeira coisa que eu fiz foi multiplicar esse 3 aqui pelo 20, ó. E o restante eu repeti. Agora, ΔU é igual a 60 dividido por 2, 30. Professor, eu multipliquei todo mundo e depois eu dividi por 2. Não tem problema. Eu estou fazendo aqui passo a passo para vocês entenderem. Aí eu vou repetir o restante, ó. 8,31 vezes 120. ΔU é igual a... Aí agora eu vou multiplicar, ó. 30 vezes 8,31 vezes 120, eu chego a 29.916 joules. Essa foi a variação da energia interna sofrida por esses 20 mols desse gás. Bem tranquilo. Então, anote o que vocês têm. Anote o que vocês têm. Faça as transformações necessárias, defina qual fórmula usar, substitua na fórmula e vai resolvendo passo a passo. Simples assim, gente. Próxima questão, ó. Em um recipiente, encontra-se 5 mols de um determinado gás. Inicialmente no estado A, com volume inicial de 5 litros. Ocorreu um processo de compressão isobárica, com o gás passando para o estado B, no qual a temperatura é de 300 Kelvin e o volume de 2 litros. Dado que o R vale 8,3 joules por mol por Kelvin, determine a temperatura inicial, a pressão do gás e o trabalho realizado. Então, ó, vou anotar o que eu tenho. O que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o valor do N, que é o número de mols, que vale 5. 5 mols. Eu tenho o quê? O volume em A, o volume inicial. O volume em A é de 5 litros. Eu tenho a temperatura em B. Temperatura em B, que é de 300 Kelvin. Eu tenho o volume de B. Volume de B é de 2 litros. Eu tenho a constante, que vale 8,3. Ele simplificou aqui. E eu tenho mais o quê? Não tem mais nada. Então, ele está perguntando a temperatura inicial. Ele pergunta a temperatura em A. Não sei. Ele pergunta a pressão do gás. Não sei. E ele pergunta o trabalho realizado por esse gás. Então, vamos responder isso daqui. Primeiro, preciso calcular a temperatura inicial. Aqui está falando que é uma compressão isobárica. Isobárica é quando eu tenho uma pressão constante. Não houve mudança de pressão. A mesma pressão que era no início era no final. Então, qual é a fórmula que eu tenho para transformações isobáricas? É que volume inicial sobre temperatura inicial é igual ao volume final, V2, sobre T2. Isso daqui é só voltar a algumas aulas aí onde eu trabalhei com os gases. Qual é o volume inicial? O volume inicial aqui é de 5. Temperatura inicial? Não sei, é quem ele está pedindo. Qual é o volume final? O volume final é de 2. Temperatura final aqui é de 300 Kelvin. Aqui agora é só responder, ó. Multiplico aqui cruzado, multiplico esse pelo lado de cima e esse por esse aqui, ó. 2 vezes T
2T. 5 vezes 300, 1.500. T é igual a 1.500 dividido por 2. Temperatura inicial é 1.500 dividido por 2, 750 Kelvin. Achei a resposta. Então, a primeira coisa que eu achei foi a temperatura. Então, essa temperatura aqui é de 750 Kelvin. Bem tranquilo. Vou responder agora 2. Qual é a pressão desse gás? Então, eu vou apagar esse lado aqui e embora responder qual é a pressão do gás. Tenho duas fórmulas para responder essa questão. Eu posso usar essa fórmula aqui, que P1 V1 sobre T1 é igual a P2 V2 sobre T2. Porém, essa fórmula aqui vai acabar, possivelmente, pode cair na equação de segundo grau, ou no mínimo em uma raiz quadrada. Então, eu não vou responder por ela, eu vou responder pela fórmula que usa o número de mols. Qual é a fórmula que usa o número de mols? Que a pressão vezes o volume é igual ao número de mols vezes o R vezes a temperatura. Professor, eu vou usar qual volume? Vou usar o volume no início ou no final? Tanto faz. Desde que a temperatura que eu usar, se eu usar o volume no início, eu tenho que usar a temperatura do início. Eu vou responder dos dois jeitos para vocês verem que vai dar o mesmo resultado. Aqui, ó, pressão, não sei quem é, volume inicial, 5, é igual, número de mols, 5 também, o valor do R, 8,3, temperatura em A, foi o que eu achei aqui, ó, 750. 5 vezes P, 5P, que é igual a 5 vezes 8,3 vezes 750, dá 31.125. P é igual a 31.125 dividido por 5, P é igual a 6.225 newtons por metros quadrado. A gente vai usar na pressão essa unidade aqui, que é chamada de Pascal. Então, achei a pressão usando o volume inicial. Vamos ver se eu vou achar esse mesmo resultado usando o volume final? Vou usar a mesma fórmula. Só que agora, usando as informações finais. Pressão vezes volume final, volume NB foi 2, igual a 5, que é o número de mols, 8,3, que é o valor do R. Temperatura inicial, final, foi de 300 Kelvin. Aqui eu tenho 2P igual a 5 vezes 8,3 vezes 300, 12.450. P é igual a 12.450 dividido por 2. P é igual a 6.225 newtons por metros quadrado. Achei o resultado. Então, tanto faz eu usar o volume e a pressão no início como a pressão inicial no final. Ela é uma compressão isobárica, a pressão não muda. Então, usei aqui no início, achei esse resultado. Achei no final, usei no final, achei esse resultado. Qualquer um dos dois para mim está correto. Vou apagar aqui e vou responder o trabalho realizado. Vou deixar a pressão aqui embaixo, né, que foi o resultado que eu achei. Acabou apagando aqui, mas vocês só voltarem o vídeo e vocês vão ter os resultados. Agora eu preciso achar o trabalho. Quem é o trabalho? O trabalho é igual a pressão vezes a variação de volume. Qual foi o volume? Variação do volume é igual ao volume final menos o volume inicial. Então, a variação do volume foi... Qual o volume final? Foi de 2 litros, menos o volume inicial, que foi de 5. Variação de volume é igual a 2 menos 5, menos 3. Então, o volume diminuiu, então houve uma compressão. Então, um trabalho foi realizado. Se o trabalho foi realizado sobre esse gás, eu já sei que o resultado tem que dar negativo. Então, o trabalho é igual. Qual foi o valor da minha pressão que eu achei? 6.225 newtons por metro quadrado, vezes menos 3, que é o valor do volume, da variação do volume. Então, eu tenho aqui 6.225 vezes 3 vai dar menos 18.675 joules. Esse foi o
trabalho. Então, respondi a questão. Determinei o que eu tinha, verifiquei qual fórmula utilizar, substituí na fórmula, respondi a fórmula, acho a questão. Tranquilamente, gente. Próxima questão. Certa massa de um gás perfeito recebeu 600 joules de energia do meio exterior e realizou um trabalho de 100 joules. Nessas condições, responda qual foi a variação de energia interna sofrida pelo gás e a temperatura do sistema aumentou ou diminuiu nesse processo. Gente, aqui está falando mais ou menos aquela questão que eu falo de comer. Ele recebeu 600 joules de energia, então ele se alimentou e recebeu, através dessa alimentação, 600 joules. Fez o trabalho, realizou e gastou só 100. Sobrou para ele. Então, eu tenho o quê? Que a variação vai ser o quê? Positiva. Respondendo isso daqui, primeira lei da termodinâmica. Eu tenho que, pela primeira lei da termodinâmica, ΔU é igual a quantidade recebida menos o trabalho. ΔU vai ser quem? Ele recebeu quantos? 600. Gastou quanto? O trabalho foi de 100. ΔU é igual a 600 menos 100, 500 joules. Achei a variação de energia interna sofrida por esse gás. A temperatura do sistema aumentou ou diminuiu? Eu sei que toda vez que o ΔU for maior do que zero, eu posso afirmar que o trabalho, a temperatura, que a temperatura final foi maior do que a temperatura inicial. Então, a temperatura aqui aumentou. Se esse resultado aqui tivesse dado negativo, aí sim a temperatura tinha diminuído. Mas aqui não. Aqui a temperatura a variação de energia ficou positiva, a temperatura nesse caso aumenta. Bem tranquilo, essa é a questão mais fácil que tem aí nas atividades. Por fim, a última questão. Qual o trabalho realizado por um gás que teve o seu volume aumentado de 4 para 8 litros e a uma pressão constante de 2 atm? Essa questão é uma questão fácil, porém difícil ao mesmo tempo. Ela é fácil para vocês responderem, porém vocês teriam que fazer uma transformação aqui. Tudo que a gente está trabalhando agora, a gente usou a pressão sempre usando a unidade newtons por metros quadrados, que é a chamada de Pascal. Então, eu preciso, antes de tudo, transformar esses 2 atms em Pascal. Aí precisava que vocês fossem pesquisar, porque isso é conhecimento que vocês devem trazer lá do primeiro ano. Então, vamos lá. Qual fórmula eu vou usar? Trabalho é igual a pressão vezes a variação delta do volume. Então, qual foi a variação de volume? O volume aqui, volume final, menos volume inicial. Volume final foi quem? 8. Então, ele aumentou. Menos 4, ΔV é igual a 4. Então, eu sei que esse resultado equivale 4. Só que eu tenho que achar quem é a pressão. Eu sei que 1 atm, isso eu sei porque eu pesquisei. Na verdade, eu sei porque eu sou professor, mas vocês deveriam pesquisar. Corresponde a 101.325 newtons por metro quadrado, que também é chamado de Pascal. É uma das unidades de medida do volume, de pressão. Então, eu tenho aqui 2 atm. 2 atms vai ser o quê? Vai ser 2 vezes isso daqui. 2 vezes 101.325, que vai dar quem? Vai dar um total de 202.650 newtons por metros quadrado. Então, aqui eu vou botar 202.650. Logo, o trabalho aqui vai dar o que? 202.650 vezes 4 dá um total de 810.600 joules, que eu posso simplificar, puxar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Trabalho 8,1 vezes 10 elevado a 5 joules. Ou deixa assim, tanto faz. A grande sacada aqui da questão não é nem como resolver ela. Resolver ela você vê aqui que é a fórmula
simplesinha de resolver. O problema é vocês saberem disso daqui, ó. Toda vez que na termodinâmica eu tiver que utilizar pressão, a minha pressão vai ser em newtons por metros quadrados, que é também chamada de Pascal, PA. Certo? A gente estava trabalhando em ATM, mas quando estudou pressão, a pressão ela pode ser calculada em ATM, em miligramas de mercúrio ou em Pascal. É uma das 3 fórmulas que eu tenho. E para usar em termodinâmica, sempre eu vou usar em Pascal. Então, galera, essas foram as questões que a gente trabalhou, que eu passei para vocês. Muita gente estava com dificuldade, vieram me perguntar, então aí eu resolvi, em vez de passar novo conteúdo, trabalhar essas questões com vocês. Essa semana eu não vou deixar atividade com questões para vocês responderem. Porém, para valer a atividade da semana, vamos dizer assim, vocês deverão responder aqui no comentário o nome de vocês. Coloquem o nome completo. Que aí eu vou saber que vocês assistiram o vídeo todo. Assistindo o vídeo todo, vocês vão garantir como se fosse a atividade da unidade. Eu sei que vai ter colega que vai querer, eu vi assistir esse vídeo, agora eu vou falar para os meus colegas botarem o nome. Porém, não façam isso, gente. Por quê? Porque se você fala para o seu colega que ele tem que colocar o nome aqui, que servirá como a nota da semana, vamos dizer assim, esse seu colega ele vai ficar sem aprender. E isso vai ser ruim. Esse é um assunto difícil. Semana que vem a gente vem com a segunda parte da aula, que é a continuação, que consegue ser mais difícil do que essa primeira parte. Então, deixem que seus colegas assistem. É importante isso daqui para vocês, tá bom? Então, como forma de avaliação, deixe o nome de vocês aí embaixo. Se não deixar, para mim vai ser como se você não tivesse entregado a atividade. Belezinha, galera? E de atividade eu não vou deixar nada, eu vou deixar uma folguinha para vocês essa semana, mas semana que vem a gente vem pegando firme aí. Então, valeu, galera. É isso aí, até a próxima semana nas nossas novas aulas. Valeu! Deus abençoe vocês.